Superpoderosas especial de Dia das Crianças, dedicado a todos os superpoderosinhos e superpoderosinhas do Brasil, na companhia da família de Souza, Maurício de Souza, Mauro de Souza, Wanda de Souza aqui com a gente. E hoje é claro que o Carla Explica também é especial. O Carla Explica de hoje mostra um pouquinho da história dessa turma que faz parte das infâncias das crianças de ontem e de hoje e de sempre, né? 18 de julho de 1959, o início da era Maurício de Souza. Os primeiros traços para a Turma da Mônica começaram Bidu e Franjinha em uma tira de jornal. Lembra do cachorro azul? Nas primeiras aparições ele era cinza. Acontece que a gráfica cometeu um erro e ele apareceu azul na capa do gibi. O Maurício de Souza amou o resultado e o cachorrinho é azul até hoje. Nesta época, a dentuça mais amada do Brasil ainda não existia. Na verdade, ela estreou como coadjuvante em uma tirinha do Cebolinha. Sim, por esse plano infalível ninguém esperava, não é mesmo? Meu plano infalível contra a Mônica tem tudo pra dar certo. Logo na primeira aparição já tem aquela famosa coelhada da Mônica no Cebolinha. Essa daí não leva desaforo pra casa de jeito nenhum, né? Ó, legal. Vou ver quantos quilômetros eu ando assim. Sai da frente, menina. Deixa o equilibrista passar. Sai aí. Agora sei como as mulheres podem desequilibrar os homens. Aliás, o Sansão já foi amarelo. Mas calma que eu já te conto essa história. O gibi da Turma da Mônica estreou em maio de 1970. Olha que gracinha. A baixinha que não leva desaforo pra casa foi inspirada na filha de carne e osso do Maurício de Souza, a própria Mônica. Repare no coelhinho inseparável dela. Essa versão aí era amarela. Acontece que a filha do cartunista ganhou uma pelúcia azul e a partir daí o Sansão acabou sendo azul também nos gibis. Mas ele não foi o único que evoluiu ao longo do tempo. Dá uma olhada em como o desenho evoluiu também. O Cebolinha sempre falou elado, mas os cabelos mudaram muito. Genial! Ele era até cabeludo, dá uma olhada. O Cascão nunca gostou de tomar banho. Aliás, ele não gosta nada de água, por isso que ele anda com aquele guarda-chuva pra lá e pra cá. E assim como o Cebolinha, ele foi inspirado em um amigo de infância do Maurício de Souza. Magali, que também é inspirada em uma das filhas do Maurício, como uma boa taurina, adora comer. Quem não lembra dela devorando uma melancia inteira sozinha? Nem deu tempo de falar do Chico Bento, do Piteco. Inclusive, esses são os meus favoritos, viu? Esses são só alguns dos personagens do Maurício de Souza. Estima-se que ele criou mais de 400 personagens. Haja criatividade e canetinha. Agora grava bem meu rosto, que vai que o Maurício se inspira e eu viro um personagem também, né? Maurício de Souza é o único cartunista a ter uma cadeira na Academia Paulista de Letras. Sua obra é eterna e faz parte da infância das crianças de ontem e de hoje. Ajudou muita gente a aprender a ler e a se divertir com a arte. A Turma da Mônica chegou em mais de 50 países e foi traduzida em 30 idiomas. Tem Turma da Mônica em japonês, em inglês, tem pra tudo que é gosto. Mônica's Gang! Uau, The Beautiful Cartoon! Arigato, aradonasi. Pra mim fica mais difícil a pronúncia, né, Mônica? Tem versão pra TV, pro cinema, pro teatro, pro circo, até pro videogame. E desde seu lançamento na década de 70, a Turma da Mônica já vendeu mais de 1 bilhão de gibis. Maurício de Souza criou um universo tão rico e encantado quanto Walt Disney ou Stan Lee. Mas o mais impressionante da sua obra é a sua capacidade de adaptação ao longo dos anos. Hoje tem até a versão jovem da Turma da Mônica. Eu vou te contar um segredinho, viu? O Cascão até que toma banho e tá rolando um romance entre a Mônica e o Cebolinha. E essa versão miniatura da Turma da Mônica? Eu não me aguento com tanta fofura! E como o Maurício de Souza é uma máquina de criação, tem muita coisa por vir ainda.
coleção de gibis. Acho que se o livro dos recordes for computar, vocês têm um monte de recorde, né? Na editorial, assim, não tem revistinha que venda mais no mundo, eu imagino. O último recorde que está no Guinness? Guinness, inclusive, é do maior gibi do mundo. Uma revista da Mônica com 1 metro de altura. Foi agora durante a Bienal do Livro, nós expusemos o livro, a revista grandona, para os inspetores do Guinness. E eles mediram, chegaram à conclusão que aquele era o maior mesmo do mundo. Estamos lá na lista. Sim, é o maior gibi, está comprovado. Maior Agora gibi. me conta uma coisa, por que só o Cebolinha tem sapatinho? Conta. Pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. No começo da minha carreira, quando eu fazia uma tira só, eu tinha tempo de desenhar cabelos em excesso, e o cabelo do Cebolinha era em excesso. Eu tinha tempo de desenhar bastante cabelo na Mônica, eu tinha tempo de desenhar sapato também, e nos personagens que eu estava criando. Daí a coisa foi andando, eu precisei criar novos personagens, mais tiras de jornal, trabalhava sozinho, não tinha equipe, e de repente, quando eu pulei para 3 tiras por dia, 4 tiras por dia, eu não tinha tempo mais de desenhar sapato nos personagens que eu ia criando. Então, quem nasceu com sapato... máquina de produção, gente! Quem nasceu com sapato, continua com sapato, porque o personagem não muda de roupa, o personagem de história em quadrinho não muda de roupa, não muda de costume, não muda de nada, né? E o personagem que nasceu depois, sem sapato, continua, né? A Mônica, o Chaveco, a Magali e Cascão. Então, é uma turminha que tem essa diferença por causa dos meus problemas de tempo, de produção, no começo da carreira. Sinto muito por eles, mas é assim, o mundo dos quadrinhos é assim. Só o Chico Bento que tem o luxo de ter dedinhos, né? Porque ele foi um dos primeiros a ser criado. Então, tempo de tinha fazer sapato e não tinha dedo. Não tinha sapato, tinha botina. Botininha. Tinha botininha. Tem mais curiosidade, porque em quase 60 anos de história, o que não falta é curiosidade quando o assunto é Maurício de Souza e a obra do Maurício de Souza. Olha essa listinha aí de fatos e curiosidades que a gente separou para você. Sou a Mônica, deduzinho e sabichona. Você é fã da Turma da Mônica? Então vamos testar os seus conhecimentos. Ninguém vai olhar pra mim, não? Você sabia que o Horácio, aquele simpático dinossauro vegetariano, é o único personagem que o Maurício ainda desenha pessoalmente? O Maurício começou a carreira como repórter policial. Olha quanto estilo. Na época das tirinhas, a Mônica aparece tirando um tijolo de dentro do Sansão. Sou a Mônica. Será que é daí que vem a força do Sansão? Quando diz que não. O nome verdadeiro do Chico Bento é Francisco Antônio Bento e ele foi inspirado no tio-avô do cartunista. Aliás, o Maurício de Souza teve 10 filhos e todos eles viraram personagens. E todos os personagens têm os seus bichos de estimação. A Mônica tem o Monicão, a Magali tem o Mingau, que inclusive foram os leitores que escolheram o nome. O Cascão tem aquele porco chauvinista. O Chico Bento tem vários bichos, como a galinha Giselda. Jotalhão não é um bichinho de estimação, mas é um garoto propaganda até hoje. Mas o que eu queria saber mesmo é o que é o Floquinho. Onde ele começa e onde ele termina. Essa e outras curiosidades, somente o criador dessa obra pode nos responder. Eu te pego! Conta aí pra gente, vai, Maurício. Não liga não, turma. Coelhada de amor não dói. Onde começa o Floquinho? Onde termina o Floquinho? O que é Floquinho? Tem alguma raça que inspirou o Floquinho? Lhasa Apso. Lhasa Apso. Ah, o Floquinho é um Lhasa? É. Ah, e era um Lhasa que... Não, mas não foi ele que me inspirou o personagem. Eu estava desenhando num quartinho dos fundos de casa, em Mogi das Cruzes, quando eu morava lá, a criançada estava pequenininha. Eu estava querendo criar um bichinho para uma história, né? Daí eu olhei para fora, para o quintalzinho, e tinha uma vassoura
aquela vassoura de pelo, assim, de cerdas moles, encostada. Eu olhei, era o formato de um final de cachorro. Eu falei, eu vou fazer um cachorro desse jeito e botar esse final nos dois lados, para ficar mais gozado. E criei o floquinho em cima de uma vassoura, de 2 pedaços de vassoura, né? E daí tinha uma magia que o floquinho, o Cebolinha, escondia tudo que ele queria esconder dentro do floquinho, no meio do pelo dos floquinhos. Então, dava umas histórias muito divertidas no começo da história, né? Então, foi assim que cresceu, que nasceu o floquinho. Então, o floquinho é uma vassoura, né? Floquinho é uma vassoura. Descobrimos que floquinho é uma vassoura. Agora, Maurício, a Carlinha explicou, né? Contou aí pra gente que no comecinho da carreira você era repórter, né? Repórter policial. Repórter policial. E eu sei que quando você tentou ingressar como desenhista num jornal, te disseram não. Tiveram essa coragem. Não disseram só não. Falaram, desista, menino. Desenho não dá dinheiro, não dá futuro, vai fazer outra coisa na vida. Veja bem. Vejam essa ousadia. Veja bem, para você que já levou um não, que disseram para você não acreditar mais no seu sonho, quantos mil funcionários hoje, contando tudo? Algumas dezenas de milhares, provavelmente. Eu perdi a conta, mas tem funcionários, inclusive os funcionários do nosso estúdio, quase que não saem do estúdio, né? Normalmente, nos fins do ano, na festa de fim de ano, a gente distribui alguns troféus para o pessoal que está com mais tempo de casa. E temos feito a distribuição desse troféu, que é de prata, de bronze, dourado, de cristal. O de cristal é para o funcionário que tem 50 anos de casa. Uau! E tem gente para receber. Olha, e tem gente para receber. É um negócio que distribui... E trabalhando. Distribui alegria, amor e gera um montão de emprego para o Brasil. Sem dúvida. Então vale a pena ir atrás do sonho, né, Maurício? Você estava contando que disseram que você não tinha jeito e você resolveu ir mesmo. Com 300, 400 funcionários do estúdio diretos, indiretamente tem mais outro tanto, e pessoas que trabalham, por exemplo, nas fábricas que produzem esse material todo que vocês estão vendo aqui, são quase 50 mil pessoas. Então, nós realmente fabricamos trabalho, empregos, produtos e alegria. Teve alguma passagem, alguma aventura, alguma inspiração do tempo de repórter policial para o trabalho depois como cartunista? Não. Porque a reportagem policial trabalha com os temas que não combinam bem com uma história infantil. Mas uma coisa a reportagem policial me ensinou a escrever de uma maneira direta, objetiva, concisa, que depois, quando eu saí da reportagem, serviu para eu fazer caber nos balões das histórias em quadrinhos. E era um estilo ali, né? Uma pinta de investigador. Não, ali assim. eu estava fantasiado de repórter policial americano. Tava mesmo. E sabe por quê? Porque eu era muito tímido. Eu achava que botava essa capa, eu ficava sem timidez nenhuma, falaria com qualquer pessoa, enfrentaria qualquer situação. Aquela coisa de jovem que acha que nada de mal vai acontecer. Felizmente não aconteceu. Tive sorte.